Se tem um lugar que muitos não gostam de ir, este lugar se chama cemitério. É bem comum que as pessoas acabam indo aos cemitérios, às vezes só uma vez ao ano. Geralmente ali, no dia 2 de novembro. Como a gente gosta muito de história, provavelmente a gente deve pensar: lá não tem muita história. Mas lá, sim, tem muita história. História escondida, história guardada, histórias que não se tornaram histórias. Podemos dividir as histórias que estão lá no cemitério em duas partes. Quando você chegar próximo de uma sepultura, ali você vai ver data de nascimento, data de falecimento. Provavelmente na parte da tarde você vai ver algumas flores sobre a sepultura de quem ali está. Mas se formos para dividir estas histórias que tem, podemos dividir em duas partes. A história que realmente aconteceu e a história que a pessoa gostaria que acontecesse. Na história que aconteceu, provavelmente os familiares, os amigos, provavelmente você que chegou próximo desta sepultura e olhou, te passou muito mais que uma só história. Agora, a história que não aconteceu, essa sim foi levada pelo corpo que ali está. A passagem da Bíblia mais conhecida, uma das frases muito usadas: não sabeis o dia e nem a hora. Então, quando você chega próximo, ou quando você está com a sua mente, pode ser nesse exato momento, pensando em uma pessoa bem velhinha que faleceu, você provavelmente pensa: essa pessoa viveu bastante. Ela tem muita história que ela passou, que ela contou. E é bem provável que se ela estivesse aqui hoje, ela teria muita história para contar. Mas se você parar para pensar comigo, por esta pessoa ter vivido tanto, é bem provável que ela também tinha muitos sonhos, que sem saber o dia e nem a hora, esses sonhos foram parados. Esta é uma lei da natureza. Do pó viemos e do pó voltaremos. Mas quando a gente começa a olhar e pensar sobre chegarmos próximos de uma sepultura de uma pessoa jovem, aí sim as histórias se invertem e muito. Pois ali, naquela sepultura, se foram poucas histórias que realmente aconteceram, histórias que essa pessoa iria nos contar. E o lado triste é que muitas histórias que esta pessoa gostaria que acontecesse, essas histórias não aconteceram.
O plano que você tem é uma história para o futuro. O plano que você tem vai ser contado por você ou pelas pessoas que te conhecem. Então, a reflexão de hoje, no dia 2 de novembro, é quantas histórias que foram contadas e que estão contadas próximo de um túmulo. Mas o outro lado da reflexão é que muitas histórias foram levadas e que ninguém pode contar. Então, hoje é o momento que a gente para e relembra o que se passou com as pessoas que se foram. Para finalizar este vídeo, eu deixo a maior pergunta, aquela que talvez muitos vão chorar para responder. O que vão dizer no dia do seu velório?